Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao programa Luz com Emmanuel. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 44, intitulado Curas, do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Passemos agora à leitura do capítulo. Curas. E curai os enfermos, que nela houver, e dizer-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Jesus, Lucas, capítulo 10, versículo 9. Realmente, Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os, de modo especial, aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual, que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo, quanta se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejam renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isso. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para o seu espírito um novo dia no caminho redentor. Bom, queridos amigos, esse capítulo, ele trata principalmente de como ocorre a cura, do que Jesus nos traz de ensinamento, quando ele curava os doentes, quando ele trazia calma aos aflitos. E para a gente falar um pouco dessa questão da cura de Jesus, ou de como se opera a cura em nós precisamos lembrar o porquê nós somos aflitos, porquê que nós ficamos doentes. E nada mais, nada menos, isso acontece por conta dos nossos atos e das nossas atitudes. Todas aquelas atitudes e atos que trazem desequilíbrio, um desequilíbrio a nível moral, a nível espiritual, a nível material, geram em nosso corpo, nosso espírito principalmente, impressões que não serão tão positivas. Lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos trazem o porquê das aflições, qual é o motivo que nos levam às aflições, as causas atuais e anteriores. E a gente sabe que está tudo interligado, as nossas ações e as nossas reações, o nosso egoísmo, nossa vaidade, tudo isso leva com que a gente realize coisas que no futuro ou no próprio presente vão gerar doenças em nossa alma, doenças no nosso espírito, e isso culmina também nas doenças do nosso corpo físico. E os Espíritos nos dizem: interroguem friamente as suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, a mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. Então a gente vê que tudo que nos ocorre, todas as dores que nós cultivamos em nossa alma e em nosso corpo físico, estão relacionados com os nossos atos. E aí, como curar essas dores?
nesse texto, Emmanuel traz, né, como que ocorre a cura. E Jesus realmente curou muitos enfermos do corpo físico, muitos enfermos da alma, e deixou esse legado para nós. Então hoje, para cuidar as enfermidades do nosso corpo físico, a gente vai ao médico. Para cuidar as enfermidades da nossa psique, a gente vai ao psicólogo. Para cuidar as enfermidades da nossa alma, a gente procura as meditações, as igrejas, os centros espíritas e as terapêuticas, e essas terapêuticas que eles trazem. Então, nós temos muitos instrumentos que nos trazem um alívio. Porém, esse alívio ele só vai acontecer quando, lá no Livro dos Espíritos também nos fala, o homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então, as nossas dores, de uma forma resumida, as nossas aflições, elas só terão um fim quando finalmente a gente entender o que é amar. Emmanuel continua o texto. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas acima de tudo o corretivo espiritual. Então o amor seria esse corretivo espiritual. Não adianta só curar a minha dor de cabeça, não adianta só curar a minha dor existencial. Se eu não buscar melhorar o que e quem eu sou, essas dores irão e voltarão sempre. Essas dores estarão sempre comigo. Então a gente tem que buscar o equilíbrio do corpo físico e do corpo espiritual, porque só o equilíbrio do corpo físico não é suficiente para nós. Um outro ponto importantíssimo que Emmanuel nos traz é que nós precisamos entender o valor da saúde global do nosso corpo, e que a gente também tem muita dificuldade em compreender qual o porquê das doenças no nosso corpo. O que essa doença está tentando nos dizer? O que essa doença, o que esse desequilíbrio orgânico está tentando nos apontar? A quais situações que estão por trás de toda essa dor? Então, nós precisamos, a partir do momento em que estamos em aflição, que estamos sentindo dor, buscar, claro, os atendimentos médicos, os atendimentos espirituais, mas principalmente entender por que isso dói. O que eu estou fazendo com o meu corpo, o que eu estou fazendo com o meu espírito, que eu estou tendo de lidar com essa situação. E é muito importante essa reflexão. E o benfeitor continua. O enfermo pretenderá o reajustamento das suas energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante na Terra. Ou seja, a gente pode receber ajuda, a gente pode buscar o reajustamento espiritual, o reajustamento das nossas energias, mas nós temos que desenvolver prudência diante das nossas atitudes, diante dos nossos pensamentos e diante das nossas ações, porque essa experiência aqui na Terra que vai ditar como lá na frente nós iremos receber as benesses ou não do alto, e como que nós buscaremos aí essa melhora, e como que isso vai fazer com que a gente evolua espiritualmente. E o Emmanuel termina essa lição dizendo que é útil curar os enfermos, que traz essa questão para quem trabalha com as curas, com as terapêuticas de cura, nos centros espíritas, nos hospitais, e traz aí essa importância. Claro que é bom e é importante buscar aliviar a dor do próximo, quando haja permissão de ordem superior. Então a cura, lembrando, ela só vai vir, a pessoa só vai melhorar se ela tiver no momento certo de melhorar, se ela tiver aprendido a lição e tiver a permissão de ordem superior. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para seu espírito novo caminho redentor. Então, não só a cura é importante, mas a consciência daquele que recebeu essa bênção, a consciência de que ele deve buscar sempre melhorar, de que ele deve buscar sempre estar no caminho do bem, porque se isso não acontecer, dores e aflições continuarão rondando o seu espírito.
Muito bem, queridos amigos, vamos passar agora para o nosso momento de reflexão com a música e fica aqui o exercício para essa semana, que possamos refletir, né? Por que nós estamos sofrendo? Porque determinadas situações se repetem várias e várias vezes comigo. Porque eu sinto a dor física ou a dor emocional e essa dor me ronda. Quais são as minhas atitudes? Quais são os meus pensamentos? Quais são as minhas ações em relação a isso? E por que isso vem atraindo toda essa dor, todo esse sofrimento ou toda essa angústia? Então, fiquem aí com a reflexão e passamos agora para a parte musical com a música Cura Senhor Onde Dói, do Padre Zezinho. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixam um vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem
não posso ir.